Olá, eu sou a professora Elisa Cleia Nobre, sou graduada em Serviço Social e com mestrado em Educação. Hoje nós vamos trabalhar este curso que tem como tema Entendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para iniciarmos a nossa discussão sobre este tema, nada melhor do que conhecermos o caminho histórico trilhado pelo Código de Menores, que foi a primeira normativa que tivemos, que trata do atendimento, das intervenções com crianças e adolescentes, até chegarmos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Várias considerações são importantes sobre este tema, porque vários autores e atores atuam na política para as crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei Federal 8.069 de 1990 e que foi instaurada em julho deste ano. Ela é considerada um dos desdobramentos mais importantes da Constituição Federal de 1988. Então, já começamos a entender que o Estatuto, ele teve como mote, teve como norte a Constituição Federal de 1988. Pode-se afirmar que, em especial, os textos da Carta Magna, nos artigos 227 e 228, transformaram a rotina das crianças, que até então era conhecida como crianças ou adolescentes em situação irregular, constituindo então essa intervenção ou essa criança que estava fora dos padrões estabelecidos pela Constituição, numa moderna doutrina de proteção integral. Então essa é uma segunda mudança que podemos apontar como uma mudança radical na maneira de vermos crianças e adolescentes em situações que antes eram vistas em situação irregular e hoje são trabalhadas, são vistas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como crianças e adolescentes em medida de proteção especial, integral. De fato, as crianças passam, então, a partir deste momento, desse reconhecimento do Estatuto, dessa necessidade de proteção integral à criança, a ser vista como sujeitos de direito, coisa que até então, com o Código de Menores, não acontecia. Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes começam a ser vistas como sujeitos de direitos e não meros espectadores daquilo que ia sendo determinado pelo Estado sobre as suas vidas. O artigo 227 e 228 da Constituição Federal versa que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, enfim, tudo aquilo que cerca ou que deve cercar a vida dessa criança e desse adolescente para que ele tenha um desenvolvimento integral, um desenvolvimento que atenda a todas as áreas da sua vida, e por meio desse desenvolvimento ele possa então ser um cidadão completo, desenvolvendo as suas funções, e sendo sujeito, protagonista da sua própria história dentro da sociedade. Diz também no artigo 228 que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos e estão sujeitos às normas de legislação especial. Então, pautado nesses dois artigos, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente começa a se desenvolver. Costa analisa que a grande caminhada em favor do direito da criança e da adolescente teve início no século XX. Ele explica que no ano de 1923, a União Internacional Save the Children redigiu e aprovou um documento que ficou conhecido como a Declaração de Genebra. Essa declaração apresentava 5 pontos essenciais que foram tidos a partir daí como princípios básicos de proteção à infância. Se formos analisar esses 5 pontos básicos, nós vamos ver que eles se enquadram em todas essas
tudo aquilo que o artigo 227 da Constituição Federal também reza para o atendimento e proteção da criança e do adolescente. Caminhando um pouquinho mais na história, vemos que no ano de 1924, a 5ª Assembleia da Sociedade das Nações aprovou a Declaração de Genebra e propôs aos países membros que levassem em consideração os cinco pontos explícitos ou explicitados nessa declaração no atendimento da criança e do adolescente. Em 1935, a Assembleia Geral, órgão máximo das Organizações das Nações Unidas, aprova a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Essa declaração apresentava um texto contendo 10 princípios, o que aumentava substancialmente os direitos aplicáveis à população infantil. Caminhando um pouquinho mais nos fatos históricos, destacamos que em 1978, o governo da Polônia apresenta à comunidade internacional uma proposta de Convenção Internacional dos Direitos da Criança. A proposta é examinada pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e, a partir de então, cria-se um grupo de trabalho para, a partir dela, produzir um texto definitivo. Lembra-se que uma declaração sugere princípios pelos quais o povo deve se guiar. Então, quando temos uma declaração, como estávamos falando da Declaração de Genebra, nós temos que lembrar que essa declaração estava sugerindo princípios, mas uma convenção vai um pouquinho mais além, ou seja, ela estabelece normas, isto é, deveres e obrigações aos países que a ela aderem, que a ela formalizem a sua adesão. A Convenção confere a esses direitos a força de lei internacional. Então, a partir do momento que a Declaração de Genebra foi reconhecida e implementada, passou de 5 pontos para 10 pontos com princípios básicos para o atendimento da criança, mais além um pouquinho, esses princípios foram estabelecidos por meio de uma convenção. Então, torna-se assim direitos e deveres para todos os países que estavam a ela aderindo de atendimento da criança e do adolescente. Nos 10 anos que se seguiram, o texto é intensamente discutido pela comunidade internacional, vários atores governamentais e não governamentais participam desse esforço de elaboração de uma proposta final para o texto que é finalmente apresentada à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Em 1989, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança entra em vigor em 2 de setembro de 1990. Nós temos nesse caminho o estabelecimento do Código Melo-Matos. Esse foi o primeiro código para, vamos dizer assim, intervenção junto a crianças e adolescentes. Então, o primeiro código, o Código Melo de Matos, ficou assim conhecido pelo seu criador, ser o José Cândido de Alberto Melo Matos, que foi o primeiro juiz de menores do Rio de Janeiro. Ele que trabalhou para que esse código fosse escrito e implementado. Ele era também um professor e que começou a se interessar mais veementemente pela causa de crianças e adolescentes. Esse código representou uma iniciativa precursora dentro da legislação brasileira, destacando-se pela assistência aos menores de 18 anos. O Código de Melo-Matos, o Código Melo-Matos, como ficou conhecido, ele foi introduzido em 1927 e trouxe uma concepção moderna de pátrio poder, onde considerava bivalente a tutela do menor, passando o poder do pai para o filho a ser regulado pelo Estado, prevendo a obrigação dos pais a prestar assistência aos filhos, educando-os, mas também castigando-os moderadamente, cabendo ao juiz intervir quando o controle dos pais fosse extrapolado. Então, às vezes a gente questiona por que os pais têm essa questão de punição aos filhos, mas vejam que até então essa punição ela era até permitida e incentivada por lei.
A partir de 1979, nós temos a transformação, na verdade não foi a transformação, o Código de Melo Matos, ele é extinto, né? E em seu lugar começa a vigorar o Código de Menores. Então isso a partir de 1979, e esse Código de Menores de 1979 adota a doutrina jurídica de proteção ao menor em situação irregular, como nós conhecemos mais frequentemente, né, no decorrer da história. Então, o Código de Menores de 1979, ele marca uma concepção de que mas acaba também estabelecendo na nossa sociedade que toda criança que não estava dentro dos padrões estava em situação de irregular, necessitando assim de uma punição. Por isso vemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente revoga o Código de Menores de 1979 e também proporciona uma mobilização da sociedade em prol dos direitos da criança e do adolescente que até então não eram discutidos. Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, começa-se a discutir e a levar em consideração a questão dos direitos da criança e do adolescente. E por isso, então, o Estatuto é visto como inovador, não só por isso, mas por outras vertentes que vamos tratar no decorrer dos outros temas, é visto como inovador no atendimento e no trato com a criança, que a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente passa a ser vista como uma criança em situação de proteção integral. Bom, aqui nós finalizamos esse nosso primeiro tema e vamos continuar a nossa discussão no próximo tema, que será o tema 2. Eu peço que vocês façam a leitura do texto complementar e, em caso de dúvida, entre em contato com o seu tutor para que ele possa esclarecer todas as dúvidas que porventura venham a surgir. Então, fiquem atentos para o nosso segundo tema, onde vamos continuar discutindo sobre esse caminho histórico do Estatuto da Criança e do Adolescente.